Vamos voltar ao mecanismo do pênis em repouso. A gente falou sobre como os mecanismos moleculares levam à fosforilação da miosina. Isso faz ela grudar na quitina e elas duas executam reações que fazem com que elas se aproximem e isso gera a contração da fibra muscular como um todo. Fibra muscular contraída expulsa o sangue das trabéculas, das bolsas sanguíneas. E aí, sem o sangue lá, o pênis vai ficar no estado de repouso, com o sangue circulando ali, alimentando, mas sem ficar aprisionado adequadamente. O que acontece aqui? O que leva esse processo a iniciar? Na verdade, o corpo tem sempre um tônus. Praticamente todas as nossas funções elas têm um equilíbrio de tônus diferentes. Por exemplo, a gente tem um tônus que está ativando o sistema de luta e fuga e um ativando o sistema de relaxamento, que são contrários. E você fica naquele equilíbrio, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. Você só vai ativar muito um lado ou muito o outro quando for necessário. Então você tem ativação das vias de ereção aqui, mas muito fraquinha. E a via de repouso predomina. Quem é que está ajudando essa via a predominar? Estímulos que vêm de algum lugar do corpo, certo? Esses estímulos vêm na forma, geralmente, de impulsos nervosos. Às vezes pode ter também envolvido hormônios, outros tipos de fatores parácrinos, que são lançados por órgãos que estão adjacentes, próximos. Mas aqui a gente tem fatores do sistema nervoso, vias nervosas que estão dando um comando aqui. E a gente tem como principal efetor nessa parte do nosso mecanismo a noradrenalina, a norepinefrina, noradrenalina, como você preferir. Vamos colocar aqui na imagem um receptor de noradrenalina. E aqui esse botão está liberando a noradrenalina. Noradrenalina vai se ligar em seu receptor. O receptor que a gente tem no pênis são de dois tipos. Existem outros, existe o alfa 3, aí tem o beta 1, beta 2, mas nesse mecanismo aqui realmente é o alfa 1 e 2 que predomina. E quando a noradrenalina se liga aqui, a gente tem o início de uma cascata que vai culminar nos mecanismos que a gente estava vendo antes. Então a gente vai vir parar aqui, de alguma forma. Vamos ver como é que é essa forma. O que geralmente acontece? E aqui eu vou abreviar, porque a gente tem geralmente o que se chama de uma cascata, uma cascata intracelular. Cascata de reações químicas intracelulares, que uma ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra. Igual a gente estava vendo aqui anteriormente. Só que essa cascata aqui ela é um pouco mais geral, está envolvida em muitos outros processos e eu queria me ater a essa parte da ereção em si. Então eu vou pular várias etapas aqui. Tá bom? E aí eu vou dizer para você o seguinte: mediante alguns estímulos paralelos, esse aqui ficou muito grande, deixa eu fazer um outro receptor aqui, a gente vai fazer um receptor de cálcio. Mediante estímulos paralelos aqui, que estão aqui próximos uns dos outros, aqui reagem próximos à membrana celular, a gente vai estimular um receptor de cálcio. Então a gente tem aqui o cálcio do lado de fora, querendo entrar. E ele vai entrar porque o estímulo que a gente deu aqui, o estímulo da noradrenalina, abre ele. E só para deixar claro, porque eu escolhi a noradrenalina como vermelha, eu quero que fique claro que isso aqui é uma ativação, uma liberação do canal, não é uma inibição, tá? O vermelho pode confundir a gente. Então a gente está, na verdade, ativando, abrindo esse canal e ajudando, favorecendo a passagem do cálcio. E aí, com o aumento do cálcio, a gente tem, vamos ver se eu consigo, a gente tem que ir lá para o outro lado, porque a gente tem o aumento da ligação do cálcio com a calmodulina. Esse mecanismo que a gente viu lá, que o cálcio se liga à calmodulina e eles ativam a enzima que fosforila a miosina, etc. Quando a gente tem muito cálcio dentro da célula, basta isso para que a gente tenha
esse processo, ou pelo menos um estímulo a mais desse processo. É claro que para a gente ter isso de forma efetiva, que realmente culmine num resultado prático, real, né, realmente na flacidez do pênis, geralmente, como você estava até vendo aqui nos outros mecanismos, a gente precisa geralmente de um conjunto de mecanismos, né? Então, o que acontece aqui com essa cascata que a noradrenalina inicia, ela não vai ativar só o cálcio, ela vai ativar também, vamos ver como é que eu posso mostrar aqui, ela vai ativar, na verdade é principalmente o cálcio, só que ela vai puxar tanto o cálcio de fora quanto o cálcio que fica armazenado. Então você tem uma organela, uma estrutura dentro da sua célula que armazena cálcio. Ela chama retículo endoplasmático. Tem várias organelas que podem estar armazenando cálcio, mas é bem comum a gente ter o armazenamento dele no retículo endoplasmático. Então a gente tem cálcio aqui dentro também. E esse mecanismo que a gente acabou de ver, essa cascata, ela também vai aumentar a liberação do cálcio para cá, para fora do retículo endoplasmático e para dentro das células, de qualquer, para o que a gente chama do citoplasma, né? Ele vai ficar disponível ali para uso pelo corpo nas suas reações e vai culminar no mesmo efeito, que é o efeito de a gente ter a maior ligação na calmodulina. Então, a noradrenalina ela é muito importante para esse processo. E lembre que a noradrenalina está relacionada à tensão, a momentos de nervosismo, de estresse, mas não só isso, tá? Ela é um neurotransmissor importante, regulador do organismo, então a gente tem sempre um pequeno tônus dela aqui, mantendo a gente no estado de repouso. Não é ruim ou estranho ter um pouco dela lá, tá? Então não é para pensar nela como uma vilã, mas quando a gente tem um efeito exacerbado desse tipo de neurônio, a gente vai ter uma dificuldade maior em ter uma boa ereção, e pode acontecer com nervosismo, com a tensão, pode acontecer com diversas patologias, porque isso aqui que a gente viu, esse botão nervoso de uma via nervosa adrenérgica, noradrenérgica no caso, ela é o final de uma sequência de processos. Então muita coisa aconteceu até a gente chegar aqui. Isso a gente vai ver depois, o que está fora do pênis e influencia nele é mais para frente que a gente vê, mas é bom já ter em mente que muita coisa pode fazer com que esse processo esteja exacerbado. E como eu falei, a gente tem um equilíbrio, a gente tem um tônus. Então, se a gente perde o equilíbrio, perde componentes do lado da parte erétil, a gente acaba que tem um maior favorecimento, um favorecimento desse eixo aqui. Então, a gente desvia o nosso equilíbrio para o lado da flacidez. Então, a gente pode ter uma maior dificuldade de direção, tanto por excesso desse mecanismo pró-flacidez aqui, ou por falta dos mecanismos que contrabalanceiam ele, tá bom? Além da noradrenalina, a gente tem mais substâncias que também ativam essas mesmas cascatas. Uma das substâncias que a gente tem que ativam essa cascata aqui aumentam a entrada de cálcio e a liberação de cálcio para o citoplasma é uma molécula liberada pela célula endotelial que recobre os vasos sanguíneos, que chama endotelina. As endotelinas fazem isso também, e aí depende de qual tipo de estímulo que o vaso sanguíneo está recebendo, é que vai determinar se a endotelina ela vai ser liberada mais, ou se, por exemplo, vai ter mais óxido nítrico, que a gente vai ver ele depois, mas o óxido nítrico é o contrário, né? Ele é proerétil. E o vaso sanguíneo pode liberar qualquer um dos dois. Então, quem que ganha nessa briga? Quem que predomina? Depende do estado do vaso sanguíneo em si. Então, dependendo a gente tem aqui um tipo de célula que recobre o vaso sanguíneo e ela pode liberar endotelina e ela libera alguns tipos de prostaglandina, tem vários tipos, tem umas que são a favor da ereção e outras são contra. Aí vai depender. Endotelina ou prostaglandina, e no caso aqui ele geralmente é a prostaglandina F, se eu não me engano F2. E cada uma delas tem os seus receptores, tá? Então a gente vai ter aqui receptor
da endotelina e o receptor da prostaglandina. Não vai atuar tudo pelo receptor da noradrenalina. E juntas elas podem executar, ou mesmo separadas, elas vão reforçar esses mecanismos que a gente viu aqui. De processos que eu omiti aqui, um que leva ao outro, que leva ao outro, e tudo isso vai culminar nesse processo geral que a gente conversou aqui. E aí, por enquanto, o foco fica no estímulo do cálcio com a calmodulina, mas não esqueça que a gente tem o RHOA, e que se associa ao GTP e causa todo aquele processo também de inibir o outro lado, né? O lado que tiraria o fosfato da miosina. E essa via aqui também pode ser estimulada ou inibida. Depois a gente fala um pouquinho mais dela. Por enquanto foca na via do cálcio e calmodulina, que é uma via até mais antiga, mais bem conhecida. E sabe que, principalmente a noradrenalina, como fator que responde que traz o estímulo de outras partes do corpo, né, do nosso estado geral, do contexto, até muita coisa acontece até chegar aqui, liberando a noradrenalina, mas a endotelina e a prostaglandina F, que também reagem dependendo do que tipo de estímulo que a célula endotelial está recebendo, tá? Isso é muito importante. Então, no final das contas, elas são tradutoras do estado do organismo. E elas vão estar sempre agindo em equilíbrio ou contraste com a via que seria favorável à ereção. Então, a gente vai ter outros elementos aqui paralelos, opostos, aqui trabalhando no outro sentido. E aí o resultado final depende da soma desses fatores.